Capítulo 331 de Boku no Hero Academia, que continua aí a batalha Shigaraki vs Stein Stripe. Gente, essa luz aí que surgiu no final do capítulo passado e que também apareceu no começo desse capítulo, eu fiquei imaginando que ela iria marcar a conclusão da fusão entre Shigaraki e All For One, né? Mas não sei se isso aconteceu, porque a gente ainda viu nesse capítulo o Shigaraki sem saber exatamente quem ele é, se ele era Shigaraki, ou se era All For One, ou se era Tomura, se não me engano, esse era... Não, Shimura, que é o antigo nome dele, né? Mas também pode significar que esse novo ser que surgiu da fusão entre All For One e Shigaraki, ele esteja confuso sobre a própria identidade, né? Porque ele acabou de nascer. Então pode ser tanto uma coisa quanto a outra. Pode ser que a fusão não tenha se completado ainda, pode ter que tenha se completado e essa nova pessoa que surgiu esteja confuso sobre quem ele é. Então acho que a gente só vai ter a confirmação de verdade quando o All For One apareceu de novo, né? Porque se o All For One aparecer de novo, significa que a fusão não se completou. Porque eu acho que quando ela se completar, aquele corpo antigo do All For One vai meio que se tornar uma casca vazia, né? Então, se o All For One aparecer de novo, vai significar que não se fundiu ainda, e se ele não aparecer mais, significa que ele já se fundiu, e esse aí é o inimigo final que o Midoriya vai enfrentar no final da história. Durante o capítulo, o Shigaraki vai fazendo uma análise do New Order da Stein Stripe, né? E acaba percebendo duas coisas principais. A primeira delas é que o quanto ela pode incapacitar uma coisa é superior ao quanto ela pode fortalecer uma coisa, né? Se você for parar pra pensar, gente, isso é uma coisa até um tanto quanto óbvia e vale pra qualquer coisa, né? Até porque o nosso corpo humano aqui, ele é cheio de fraqueza, então é muito fácil incapacitar ele. Mas se pegar aqui o próprio corpo humano como exemplo, é muito mais fácil incapacitar e destruir esse corpo do que fortalecer ele. Inclusive, não só ele é difícil de fortalecer, como também existem muitas limitações do quando você pode fortalecer o seu corpo. Como a própria Stein Stripe, ela não consegue fortalecer tanto o corpo dela assim, porque o corpo dela deve estar cheio de limitações também, né? Agora, para incapacitar é muito mais fácil, porque ela pode criar várias regras diferentes. O leque de regras que ela pode criar para incapacitar e destruir um corpo é muito maior. Então, o limite para o quanto você pode fortalecer uma coisa vai ser sempre maior do que para incapacitar, né? Continuando aqui com o exemplo do corpo humano, não existe muitos limites para o quanto você pode destruir ele. Você pode destruir o seu corpo humano até o ponto de ele virar carne moída, né? Então, o leque de regras aí que ela pode criar para destruir ou para incapacitar um corpo é muito maior mesmo. E a segunda coisa que o Shigaraki percebeu aí nessa análise dele é que funciona muito melhor com coisas inanimadas que com coisas vivas. Provavelmente por causa do conceito de identidade, né? Para funcionar com coisas vivas é preciso que exista uma concordância aí do conceito que a Stein Stripe tem na cabeça dela e o conceito que a própria pessoa tem de si mesma, né? Acho que esse conceito é muito mais importante na pessoa que vai sofrer a regra, porque por parte da Stein Stripe basta ela saber o nome. Agora, se ela errar o nome, não vai dar certo. Agora, se ela souber o nome e a pessoa também concordar com esse nome, e esse nome é quem ela é, então vai funcionar. Agora, com coisas inanimadas, no caso, só precisa do próprio conceito dela, né? Basta ela entender o que aquilo é e pronto. Na verdade, acho que, por exemplo, ela não precisa ter uma concordância geral. Não precisa ser, por exemplo, eu estou olhando aqui para uma parede branca. Se eu dissesse que essa parede é preta, tentasse criar uma regra para essa parede para essa parede preta, que na verdade é branca, daria certo do mesmo jeito, mesmo que esteja errado, que ela não seja preta, na minha cabeça ela é preta, então daria certo. O conceito de identidade é muito mais simples de criar, porque não precisa de uma concordância da parede. A parede não precisa entender quem ela não precisa entender se ela é branca ou preta. É um pouco difícil de entender, mas o próprio Correio colocou essa individualidade um pouco complexa. Então, por exemplo, pegar outro exemplo aqui, se a Stein Stripe chamasse o céu de mar, ela poderia criar regras para esse céu do mesmo jeito, mesmo que ela tivesse chamado o céu de mar, né? Porque só basta ter um conceito na cabeça dela, não precisa que alguma outra pessoa concorde, não precisa o céu concordar com aquilo, né? Quem que precisaria concordar com aquilo? O universo? O próprio céu? Não, né? Então basta que ela tenha algum conceito, seja qual for, mesmo que seja um conceito diferente do que as outras pessoas têm, que daria certo do mesmo jeito. Então, resumindo, é muito mais fácil colocar regras em cima de coisas inanimadas. Mas apesar dessa análise aí do Shigaraki, a gente ainda resta algumas dúvidas aí em relação ao New Order. Uma delas quão claramente a pessoa precisa ouvir e quão claramente a Stein Stripe precisa falar. Por exemplo, se a dicção dela falhar enquanto ela está falando, ou se a pessoa não ouvir direito o que ela falou, vai funcionar do mesmo jeito? Acho que, assim como eu falei antes, para coisas vivas e para coisas animadas essa regra deve ser diferente, né? Acho que para coisas vivas, essa coisa viva tem que ouvir exatamente o que ela falou sem nenhuma falha. Se ela não entender pelo menos uma palavrinha, acho que já não vai funcionar. Agora, para coisas inanimadas, basta que a própria Stein Stripe entenda o que ela mesma falou. Nesse caso, gente, o Shigaraki pode vencer essa luta aí só silenciando a Stein Stripe, né? Só talvez destruindo as cordas vocais dela, sei lá, tapando a boca dela. Acho que seria mais fácil destruir as cordas vocais dela, porque ela não teria mais como criar nenhuma regra em cima dele, o que já não é possível, porque por causa da questão da identidade, né?
E aí ela também não conseguiria criar regra pra outras coisas, porque precisa da voz, né? Mas também cheguei a pensar na possibilidade de ela conseguir criar regra pra coisas inanimadas, mesmo que ela meio que só balbucia. Por exemplo, vamos dizer que as cordas vocais dela fossem destruídas, ela conseguiria só balbuciar o que ela quer falar. Como ela sabe o que ela quer falar, acho que talvez funcionasse, porque como é coisa inanimada, acho que só ela ter um entendimento do que ela vai falar já basta, né? Então acho que mesmo que ela conseguir só... acho que já bastaria para coisas inanimadas, porque as coisas não precisam entender o que ela tá falando, basta que ela entenda o que ela quer falar, né? Ou não, pode ser que o universo tenha que ouvir o que ela tá falando para poder dar certo, então ela tem que falar aí com certa clareza e numa língua discernível. Na verdade, gente, esse negócio de silenciar a Star Stripe, ele pode até que acontecer, porque nesse momento a Star ela já usou duas regras. Ela usou uma regra aí pra criar esse gigante de A gigante dela mesma, né? E também pra modificar os raios. Então ela já usou duas regras, então ela teve que descartar uma das regras que estava em cima dela, né? Então nesse momento ela tá vulnerável. Ela não tem agora uma super resistência, uma super força. Então se o Shigaraki quiser derrotar ela, agora é o momento, porque ela tá vulnerável. E no final a Star vai acabar apelando pros mísseis, né? Acho que quem não se garante na porrada apela pros mísseis. Gente, eu acho tão Estados Unidos esse negócio de lançar mísseis, né? Acho que é porque os Estados Unidos já tem um certo histórico de detonar bombas no Japão, né? Se você parar pra pensar, uma puta de uma mensagem subliminar esse negócio de Estados Unidos detonando bombas no Japão. Ué, eu achei até pesado esse negócio agora. Quem entender um pouquinho de história vai saber do que eu tô falando. E minha nota pra esse capítulo é 9,1. Eu vou admitir aqui logo que eu tô torcendo pro Shigaraki ganhar, não vou nem mentir, porque a Stala pode até ser legal, mas o que é legal mesmo nela é individualidade. E se o Shigaraki roubar, a individualidade ainda vai aparecer na história do mesmo jeito, né? E eu acho que o Shigaraki pode conseguir roubar as individualidades dela antes dos mísseis chegarem. Então quando eles chegarem, o Shigaraki vai conseguir lidar com esses mísseis só dando regras para eles mesmos. Tipo, você vai parar no ar agora, então o calor da explosão não vai me atingir, qualquer coisa assim. Pode criar qualquer regra aí para poder salvar dessa situação caso ele consiga roubar a New Order antes dos mísseis chegarem. E o vídeo vai ficando por aqui. Deixe aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para a gente bater a meta de 600 inscritos. E quando for se inscrever, ative o sininho da notificação para ficar por dentro dos meus vídeos. E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Boku no Hero Academia, porque ajuda bastante quando vocês compartilham e eu fico muito grato, tá bom? Então, tchau, um beijo, até a próxima.